Fala aí, juventude! Tudo tranquilo? Tudo beleza? Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje o nosso papo é para você que tem dúvida em como fazer a introdução de um texto dissertativo. Bom, vamos tentar solucionar esse problema hoje então, beleza? Introdução no texto dissertativo é o papo da vez. Vem comigo, leio, logo escrevo. Juventude querida, hoje o lance então, como eu antecipei aí para vocês, é falar desse iniciozinho, né, do texto dissertativo, é falar do primeiro parágrafo, que a gente chama de parágrafo de introdução. Mas antes, deixa eu só dar um toque rápido. Se você está na dúvida aí em relação ao que é exatamente um texto dissertativo, eu fiz um vídeo aí alguns dias atrás fazendo uma introdução a esse assunto, né? Então, antes de falar da introdução do texto dissertativo, eu fiz uma introdução ao conceito de texto dissertativo num outro vídeo. Eu vou deixar um card, né, um acesso, um atalho aí para esse vídeo, nesse card que está aqui em cima na tela, ou aqui em cima na tela, eu sei lá onde o card fica, enfim, mas clica aqui em cima da tela, vai nesse vídeo, confere lá se você ainda não viu, mas depois, claro, né, não esquece de voltar para esse aqui, tranquilo? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar para fazer uma boa introdução, um bom primeiro parágrafo no texto dissertativo, é lembrar que todo primeiro parágrafo desse tipo de texto tem que apresentar duas coisinhas, pessoal. Tem que ter essas duas coisas. Quais são elas? Introdução de texto dissertativo tem que ter tema e tem que ter tese. E aí você deve estar pensando, né? Tá, Fefô, mas o que é tema, o que é tese exatamente? Bom, pessoal, o tema nada mais é do que um geralzão. Você vai dar um geralzão, né? Uma explanada geral, mais ou menos para contextualizar quem vai ler o seu texto. E se o tema é esse geralzão, que você vai apresentar para o seu leitor, para o seu corretor lá, beleza? A tese, pessoal, é sempre uma frasezinha curta, bem objetiva e direta, na qual você vai apresentar mais ou menos a ideia que você quer defender ao longo do texto. Bom, jovens, sendo assim, eu quero deixar aqui com vocês 4 opções super legais, fáceis de fazer, beleza? De introduções. Para começar, jovens, vamos falar de um tipo de introdução que é bem legal, bem objetivo e prático e não é difícil de fazer não, beleza? Nós chamamos esse tipo de introdução de introdução por definição. Que é quando você define um conceito, você já começa o texto apresentando para o seu corretor a definição de um conceito, e aí na sequência você discute um pouco desse conceito, claro, sempre usando a definição do conceito para apresentar tema e fechando o seu parágrafo com a tal da tese. Isso vai ter sempre, beleza? Então dá uma olhada nesse exemplo que eu preparei aí para você, né, para a gente pensar então em tema e tese quando a nossa opção for introdução por definição. Dá uma olhada aí, pessoal. Vamos pensar então aí nesse possível tema: as exigências do mercado de trabalho no mundo atual. E para esse tema, dá uma olhada comigo nessa opção, nessa possibilidade de introdução por definição. Lê junto comigo aí, vamos lá. Define-se como síndrome de burnout o conjunto de sensações como esgotamento emocional, ansiedade ou cansaço excessivo quando decorrentes especificamente do contato com o ambiente de trabalho. Em um mundo pautado por relações profissionais cada vez mais disputadas, essa patologia ganha espaço entre trabalhadores de diversas áreas, pois estes se sentem pressionados a realizar as suas funções. É dever dos setores público e privado prezar não apenas pelos lucros, mas também pelo bem-estar de seus colaboradores. Bom, pessoal, nós temos aí, ó, 2 períodos, beleza? Você consegue ver aí, né? Período é tudo aquilo que a gente encerra com um ponto. Então a gente tem aí 2 períodos, tá? Nos quais foi apresentado aí o tema. Beleza? E um último período, aí sim uma frase um pouco mais assertiva, mais objetiva e direta, uma frasezinha que é a tal da frase de tese, né? O período que define a tal da tese, beleza? Dizendo mais ou menos aquilo que eu vou defender ao longo do texto. E antes disso, eu comecei apresentando um conceito.
eu comecei definindo o que é a tal da síndrome de burnout. Esse esgotamento aí, né, causado por trabalho excessivo, e infelizmente uma das características do nosso mundo atual quando o assunto é trabalho. É, jovem, legal essa aí, né? Bacana, já vai definindo conceitos. Mas essa não é a única opção, não. Vamos pensar numa segunda opção, vamos pensar juntos aí na possibilidade, né, que nós chamamos de introdução por citação. É isso mesmo, você já vai começar o seu texto trazendo uma citação, ou seja, uma frase de alguma celebridade, de alguém que é autoridade no assunto, beleza? Para embasar um pouco aí esse comecinho do seu texto. Dá uma olhada nessa opção, nesse exemplo que eu criei aí para vocês. Vê aí. Bom, então, como você está acompanhando aí comigo, dá uma olhada, né? Nós pensamos agora em um tema que não é exatamente uma problemática social, né? Um tema um pouco mais metafísico, um pouco mais filosófico, enfim, dá uma olhada aí, ó. A vida no piloto automático, bem a cara da FUVEST, por exemplo, cobrar algo assim. Para esse tema, numa introdução por citação, você poderia fazer algo como: em seu poema Os Ombros Suportam o Peso do Mundo, Carlos Drummond de Andrade afirma ter chegado um tempo em que a vida é uma ordem. É possível depreender, a partir dessa premissa, que na atualidade a vida tem se associado a cada dia apenas a um modelo a ser cumprido, um padrão de repetições desprovidas de sentido. Diante disso, enxergar novas possibilidades de ação em meio ao cotidiano torna-se uma prática necessária, a fim de se evitar um viver automático e desmotivador. E como é que eu comecei esse texto? Dá uma olhada aí. Recuperei uma fala, nesse caso, um trecho de um poema de uma figura conhecida, né? Do poeta, o grande poeta mineiro Drummond, o Carlos Drummond de Andrade. Isso, pessoal, dá sustância, dá embasamento, dá força para o meu texto, beleza? Então fica aí um exemplo de tema mais filosófico, beleza? E um exemplo de introdução por citação aí para você. Bom, para nossa terceira opção, né, para nossa terceira possibilidade aí de introdução de texto dissertativo, nós vamos recorrer um pouquinho à história, beleza? É isso aí mesmo que você entendeu. É possível recorrer à história, ou seja, trazer aí um pedacinho da história para a introdução do seu texto. Então você começa, né, você pode começar o seu texto fazendo o que a gente chama de introdução por referência histórica. Dá uma olhada nesse exemplo aí, vamos ler juntos. Dá uma olhada aí. Pois é, pessoal, eu preparei aqui para vocês um tema: a separação entre pessoas no mundo atual, beleza? Então a gente tem, mais uma vez agora, um tema, né, uma problemática social, beleza? Pegada do Enem aí. Para esse tema, eu pensei na seguinte possibilidade de introdução. Dá uma olhada aí, introdução por referência histórica. Lê comigo. A separação entre determinados grupos de pessoas é um tema recorrente nas discussões sociais. Adventos como o apartheid, política segregacionista vigente na África do Sul entre as décadas de 1940 e 1990, parecem não ter permanecido apenas na história, uma vez que na atualidade ainda há grupos defensores da separação entre pessoas devido a questões socioeconômicas, religiosas ou até mesmo étnicas. O caráter heterogêneo da sociedade é pautado nas divergências de pensamento. Porém, essa característica não deve ser transformada em rivalidade. Bom, pessoal, você está reparando aí então, né? Mais uma vez, usei aí 3 períodos, sendo que nos 2 primeiros eu apresentei o tema e no último a frasezinha de tese. Pode reparar que o último período é de novo uma frase um pouco mais assertiva, mais objetiva e direta. Vou passar o restante do texto tentando defender essa ideia que está nessa última frasezinha aí, nesse último período. Beleza? E aí, nos 2 primeiros períodos, o que eu fiz? Eu recorri a um advento histórico, eu recorri à história, né? Nesse caso, falando do apartheid, política segregacionista, né, que ocorreu na África do Sul, todo mundo sabe do que eu estou falando,
para comprovar, para mostrar para o meu corretor que a questão da separação entre pessoas não é uma questão somente do mundo atual. Bom, pessoal, para nós finalizarmos esse papo então, tá? Eu fecho aqui com uma opção que é, de fato, meio incomum. Eu tô falando da introdução por narração. É isso mesmo que você entendeu. Você pode começar o seu texto dissertativo com uma pegada narrativa. Dá uma olhada junto comigo aí, enfim, vê comigo como a gente poderia fazer isso. Acompanhe aí. Então, para nós terminarmos aqui, né, com essas opções de introdução, eu pensei aqui no seguinte tema: a vida e o seu ciclo de alegrias e frustrações. Tá? De novo, a gente está aí diante de um tema mais filosófico, né? Dá uma olhada numa opção de introdução por narração para a gente pensar nesse tema aí. Acompanha comigo na leitura. Vamos lá. Os anos 1970, 1994 e 2002 foram marcados pela euforia dos brasileiros diante da conquista de títulos da Copa do Mundo de futebol. Pessoas comemoravam nas ruas, abraçavam-se no trabalho, abriam ternos sorrisos a amigos e também a desconhecidos. Porém, esses momentos parecem não ter duração efetiva, uma vez que, no decorrer dos dias, a vida comum bate à porta novamente. É necessário lidar com a alegria momentânea, tendo a consciência de que os acontecimentos comuns que a sucedem não são frustração, mas sim parte de um ciclo natural de ações constituintes da vida. Você percebe que os primeiros períodos, na verdade, contam uma historinha. E aí, de repente, eu venho, recupero a minha característica dissertativa, justamente onde? Justamente na frasezinha de tese, beleza? Que é onde eu vou começar a tentar defender a minha ideia. Mas antes de defender essa ideia, antes de apresentar a frasezinha de tese, eu apresentei o tema através de uma narração. Contei uma historinha aí pro meu corretor. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que essas dicas tenham te ajudado aí a fazer uma boa introdução de texto dissertativo, tá? Não esquece que a perfeição sempre vem através da prática. Então, pega tudo isso e bora escrever. Tranquilo? Valeu pela companhia, brigadão, beijos, abraços e até uma próxima. Valeu! Tchau!